Olá minha gente, Roncone aqui de novo. Vamos continuar com essa nossa série. Se você está chegando agora, volta lá no vídeo 1. Né? Se você não conhece a gente ainda, no Instagram vai ter bastante informação aqui, TACMED Brasil, acompanha o nosso trabalho. No nosso vídeo 10, né, continuando o que a gente estava falando aí sobre os elementos na constituição de IFEX, vamos falar sobre registro de produtos e liberação de uso, que é a Anvisa. Esse vídeo ele está sendo colocado aqui mais como pelo objetivo de apresentar para o público leigo e para os operadores da área de segurança uma coisa que eu tenho percebido aí que a maioria desconhece e eu tenho visto muitos problemas em termos de legislação no Brasil por parte de quem usa o produto, de quem compra o produto, das instituições fazendo pedido de produto. E dado o volume de questionamentos e de solicitações de orçamentos e de venda desses materiais, eu notei que esse é o assunto que talvez no momento de medicina de combate seja o mais importante para a gente trabalhar. Já conversei com alguns colegas que nos nossos seminários e discussões esse assunto precisa aí com muita urgência aparecer aí nas nossas pautas. Bom, sobre produtos de APH, isso se aplica tanto para convencional quanto tático, no Brasil, a gente precisa falar sobre a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão esse que regulamenta no Brasil tudo que se refere a procedimentos e produtos que possam colocar em risco a saúde das pessoas. E no caso dos elementos, dos produtos, né, a gente tem aqui alguns sinônimos, eu coloquei sinônimos de materiais de uso em saúde, produtos para saúde, produtos médicos, são todos sinônimos que aparecem na legislação para fazer referência a esses materiais que precisam de registro na Anvisa. Então, você tem aí no seu kit um hemostático. Esse hemostático precisa de registro na Anvisa. Para cumprir a legislação, a gente sempre utiliza aquela ideia de que é para salvar uma vida, então eu vou utilizar. Mas, no Brasil, do mesmo jeito que a gente tem que salvar vidas, a gente também tem que cumprir legislação. Né? Então a gente tem um problema muito sério nesse âmbito entre o que é mais importante, salvar uma vida ou cumprir a legislação. Né? Os dois têm importância relativamente alta e esse é um assunto que a gente precisa discutir muito mais. Eu não domino completamente esse assunto, eu não tenho pleno conhecimento sobre legislações específicas aí, de registros e liberações. Eu vou apresentar aqui, na verdade a ideia é apresentar para quem desconhece o assunto e propor a importância da gente começar a discutir a respeito. Então aqui na Anvisa, vamos imaginar mais ou menos assim, eu tenho uma empresa, essa empresa ela pode ser um fabricante, um importador ou até mesmo apenas um varejista, apenas alguém que vende produtos. Essa empresa, para vender produtos na área da saúde, muito provavelmente ela se enquadra aí na necessidade de cadastro junto à Anvisa. Então, existem alguns casos que não exigem registro da empresa, cadastro da empresa, mas a maioria das empresas que trabalham com produtos de APH necessitam de cadastro junto ao órgão Anvisa. Essas empresas elas vão trabalhar com produtos, então esses produtos são produtos de APH, poderia ser aí no nosso caso torniquete, hemostático, selo de tórax, cânula naso ou qualquer outro elemento que já foi apresentado e vai ser comentado mais para frente. Esse produto que está sendo importado, comercializado ou fabricado, ele precisa então, portanto, de registro na Anvisa. A gente tem o chamado registro Anvisa, é um registro numérico desse produto junto a esse órgão. Esse registro ele vai ter um detentor, então alguma empresa foi lá e gastou um dinheirão para solicitar esse registro. É uma burocracia, a gente vive no país da burocracia e aqui é só a continuação disso. Esse detentor é o empresário, é a empresa que pagou e solicitou esse registro. Esse produto precisa ser comercializado e ele vai ser comercializado pelo detentor do registro. Geralmente é assim que funciona. Então, uma empresa foi lá, ela é um importador, fabricante nesses dois casos, ela solicita o registro na Anvisa. E ela também pode ser comercializada através de parcerias comerciais entre o detentor do registro e um parceiro comercial.
Mas esse parceiro comercial, em se tratando de empresa que vende produto médico, produto de saúde, muito provavelmente também vai precisar de cadastro. Então, é uma burocracia, a gente está falando de um assunto aí extremamente complexo, e o objetivo aqui hoje é só apresentar esse assunto, que de repente a gente possa desenvolver mais aprofundadamente no futuro. Aqui, se você visitar o site da Anvisa, existem bancos de dados à disposição, né? Ele fala o que são registros de produtos, né? E o que são produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, o registro, ele diz que é um ato legal que reconhece a adequação de um produto à legislação sanitária. Então, a gente está falando de legislação e cabe à empresa fabricante ou importadora a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos registrados junto à Anvisa. A norma da Anvisa que dispõe sobre o registro é a resolução da diretoria colegiada 185 de 2001. Então essa é a resolução que norteia o registro desses materiais, desses produtos médicos. O termo produto médico também é um termo muito ruim em termos de legislação, até porque produto médico caracterizaria aí o uso médico e não é necessariamente pelo médico, pode ser usado por qualquer operador da área de APH e de APH de combate. Aqui, sobre a classificação, esses produtos eles são classificados de 1 a 4, então a classe 1 é baixo risco, 2 é médio risco, 3 alto risco e 4 máximo risco. Existem naquela RDC 185 de 2001 18 regras para se caracterizar o produto nessas classes, né? E aí basicamente a gente tem os produtos não invasivos, né, os produtos invasivos, os produtos ativos e algumas regras especiais para produto. Sobre as classes de materiais, né, a mesma coisa que RDC, e eu tenho aqui alguns códigos de assuntos relacionados, só para, vou pular isso aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E a publicação do registro é feita pelo Diário Oficial da União, então quando sai o registro de um material ele é publicado aqui. O registro ele é válido por 10 anos, ele é válido por 5, estendendo para mais 5, né? E aí mais para frente vai ter vai aparecer. Aqui é a resolução, que pode ser acessada aí pela internet por qualquer pessoa, né? Que aprova o regulamento sobre essas condições. Então, fabricante ou importador, mesmo como distribuidor de produtos, são a mesma coisa, eles precisam pedir o registro desses materiais. No caso de equipamento médico, o fabricante ou importador ele tem que fixar de forma indelével nesse material a identificação do fabricante, né, a marca, a identificação do equipamento, número de série e o número de registro da Anvisa. Então isso aqui tem que ter no equipamento de forma indelével. Existem alguns termos que eu sugiro que você dê um pause aí para ler, senão a gente vai gastar muito tempo aqui no nosso glossário. Produto médico ativo, produto médico ativo para diagnóstico, produto médico ativo para terapia, o produto médico de uso único, o produto médico implantável, o produto médico invasivo. Basicamente não invasivo e invasivo, e o não invasivo principalmente é o nosso assunto. Depois tem também o produto médico invasivo cirurgicamente. Existem problemas de redação nesse material, bem como no próprio site, né? A gente fala, por exemplo, aí de é difícil você colocar em medicina de combate algumas coisas aqui. Aparece, por exemplo, a expressão orifício, né? E orifício é orifício natural, não é orifício de lesão. Então existem algumas melhorias que podem ser feitas nessa redação aqui. Sobre o procedimento de registro, então é obrigatório que o fabricante, o fornecedor ou o importador faça o registro dos produtos, exceto de acordo com esse material. O número 2 aqui, que está isento os produtos que são de pesquisa clínica, existe resolução específica para pesquisa clínica. Se eu for aplicar lá um determinado material para fazer uma pesquisa acadêmica, eu tenho uma outra resolução que eu tenho que seguir. Burocracia, né? Brasil. Número 3, né, estão isentas também as novas apresentações de produtos que já têm registro. Então, quando eu mudo a apresentação de um produto já registrado, está isento. E o número 12, que está isento o acessório. Eu já vi aí algumas pessoas falarem que torniquete é acessório, isso não é verdade, né? Acessório, ele é um complemento, então é quando eu já tenho um produto registrado e o acessório ele é alguma coisa que acrescenta nesse produto, né? Ele foi fabricado exclusivamente para integrar um produto, então aqui acessório é um objeto fabricado exclusivamente para integrar um produto para a saúde, então ele complementa um produto que já tem registro. Para ele ser acessório, ele complementa um produto já registrado.
Sobre classificação, eu falei da classe 1 a 4, né? Então aqui algumas formas, é aqui só para dar um exemplo, né? Enquadram-se equipamento que deve ser usado principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda intenção. Aqui um exemplo de uma bandagem tática, uma bandagem israelense, por exemplo. E para você ter uma noção aqui do que precisa de rótulo nos produtos, né? O produto registrado, ele precisa ser em português, ele precisa no rótulo ter a razão social da empresa responsável, precisa ter informação sobre para a identificação desse produto. Se for estéreo, tem que estar escrito que é estéreo, tem que ter o lote, tem que ter prazo de validade, a data de fabricação, ele tem que dizer que é de uso único quando for, precisa ter condições especiais de armazenamento e conservação, instruções para o uso desse produto, advertências e precauções do uso desse produto, método de esterilização quando for um produto esterilizável. Precisa ter o nome do responsável técnico, né? O registro tem que estar atrelado a um responsável técnico, um relatório técnico, tem que ter número do registro do produto na Anvisa, e então você percebe aí que o assunto é complexo e não é tão simples assim. Aqui o quadro resumo dos itens que eu comentei e aqui sobre mais ou menos aí o procedimento. Me perguntaram muitas vezes assim, já saiu no Diário Oficial que a Combat Gauss tem registro. Um exemplo, né? Saiu um registro da Combat Gauss, então agora eu posso vender. Não, negativo. Alguém pagou para ter o registro, né? Existe um detentor daquele registro. E essa Combat Gauss, ou esse produto qualquer, para ele ser comercializado, tem que ter uma etiqueta nele, essa etiqueta em português, com tudo traduzido, com todas aquelas informações de rótulo que eu comentei. E quem pode comercializar esse equipamento é o detentor, com todas essas exigências normativas, ou um parceiro comercial desse detentor, mas eu não posso simplesmente utilizar um registro de alguém, né, e pegar um material que eu importei. Às vezes eu vou até emprestar a palavra contrabando, né? A gente infelizmente vê aí marcas, que não são empresas, que não tem funcionário, que não tem registro, que não tem nota fiscal e que não tem legalidade de importação, e aí a palavra contrabando começa a aparecer. E esse produto não pode ser utilizado por legislação. Tá? Então, a gente tem a premissa aí de que é mais importante salvar uma vida, mas a gente também tem que cumprir legislação. Então, o assunto aqui é apresentar essa demanda de conteúdo e dizer que esse eu acho, assim, a minha opinião profissional é que no momento é o assunto do momento que a gente tem que trabalhar, dado que o APH de combate no Brasil ganhou um volume muito bom, né? Ele se expandiu de forma exponencial aí entre os anos, a partir do ano de 2016, eu estou nessa área aí desde 2010, acompanhando tudo o que tem acontecido, e eu acho que o momento é comentar sobre isso, porque a gente está perdendo um pouco o controle. Eu vejo algumas pessoas com dúvidas a respeito de produtos e exercendo cargos em que elas não deveriam ter. Eu vejo comerciantes aí de cirúrgicas vendendo torniquete chinês. Então, esse é um problema sério e que a gente precisa começar a discutir. Ok? Obrigado mais uma vez pela atenção. A gente vai continuar essa série ainda em mais alguns vídeos. Espero que você acompanhe lá. Valeu!